Marcos capítulo 4, Marco capitolo 4, versículo 35. verso 35. Acredito que todos vocês conheçam essa passagem. Credo che tutti voi conoscete questo passaggio. Prego. 35, 38. Allora, in quello stesso giorno, fandosi sera, disse loro, passiamo all'altra riva, e licenziata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. Con lui c'erano altre barchette e si scatenò un gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a pompa, su un guanciale, ed essi lo destarono e le dissero, Maestro, non ti importa che noi periamo? Isso. Pode se assentar. Poi sedete. Glória a Deus pela palavra de Jesus. Glória a Dio per la parola di Gesù. Eu preciso de duas palavras, eu não sei se como é no italiano. Ho bisogno di due parole, non lo so com'è l'italiano. A primeira palavra é passemos. La prima parola è passiamo. Isso é plural, Questo è plurale, ok? ok? Não é passe, Non è passi, é passemos. è passiamo. Nel plurale Passiamo. sarebbe passiamo. Sì. E como é no singular? Com'è nel singolare? Passiamo pure? Passo. Passo e passeamos. Passo e passiamo. Ok. Ok. Quando eu digo para alguém Quando dico a qualcuno passe, passi, eu estou enviando alguém, io sto inviando qualcuno, dizendo vá, dicendo va, te encontro do outro lado, ti trovo dall'altra parte, ou vá o va sozinho da solo e continue a sua jornada. e continui la tua giornata. Mas quando eu Però quando io falo passemos, parlo passiamo, é porque eu estou indo com essa pessoa. è perché sto andando con quella persona. E essa palavra passemos ou passeamos E questa parola passa o passiamo quer dizer muita coisa para nós. vuol dire tante cose per noi. A primeira coisa é, La prima cosa è, toda vez ogni volta que Jesus nos envia, che Gesù noi invia, Ele vai conosco. lui va con noi. Toda vez Ogni volta que Jesus nos envia, che Gesù noi invia, Ele vai conosco. lui va con noi. Nunca é Mai è, vá, va, sempre é sempre è, vamos. andiamo, Passemos, passiamo, passemos, passiamo, passemos. passiamo. É uma realidade È una realtà para Jesus. per Gesù. Talvez Jesus Forse Gesù está nesse lado da margem, sta di questa parte della margine, olhando para o outro lado. guardando l'altra parte, Mas para Jesus, però per Gesù estar do outro lado stare dall'altra parte, dall'altro lato, já é uma verdade. già è una verità. Amém ou não amém? Amen o no? Quando Deus fala algo para você, Quando Dio parla qualcosa per te, já é uma realidade. già è una realtà. Ele está dizendo, vamos, Lui sta dicendo andiamo, porque essa realidade perché questa realtà já é uma verdade na sua già è vida. una verità in nostra vita, nella tua vita. Amém? Amen? Entendem? Capisce? É muito forte isso. È molto forte questo. Passemos, Passiamo, vamos, andiamo, estou contigo, sto con te, não te deixarei. non ti lascerò. Vamos, Andiamo, você não está sozinho. non stai solo. Pode acontecer qualquer coisa. Può succedere qualsiasi cosa. Eu estou contigo. Io sto con te. Vão se levantar Si alzeranno contra você. contro di te, Vão falar de você. parleranno di te, Mas vamos, ma andiamo, porque eu estou contigo. perché io sto con te. Estar do outro lado E stare dall'altra parte já é uma verdade. già è una verità. Quando ele fala, Quando lui parla, ele cria. lui crea. Ele disse, haja Lui dice abbia e ouve. e ouve. Quando ele disse, passemos, Lui dice passiamo, já estamos lá. già stiamo lì. Talvez para nós Forse per noi é uma realidade, è una realtà porque nós já lemos a história inteira.
Perché già abbiamo letto tutta la storia. Você já sabe que vai se levantar uma tempestade. Tu già sai che si alzerà una tempesta. Você já sabe que ele vai dormir no barco. Tu già sai che lui dormirà in barca. Mas para quem está ouvindo pela primeira vez, Però per qualcuno che senti per la prima volta é uma novidade. è una novità. Quando Deus fala com você, Quando Dio parla con te, vá, va, que eu estou contigo. che io sono con te. O que nós fazemos? Che cosa facciamo? Perguntamos como vai ser. Domandiamo come sarà? Perguntamos quanto vai custar. Domandiamo quanto costerà? Perguntamos o que nós precisamos fazer. Domandiamo che abbiamo bisogno di fare. E o que ele está dizendo é: E quello che lui dice è: vá, va, porque eu estou contigo. perché io sono con te. Então passemos. Allora passiamo. É uma realidade È una realtà do céu del cielo para nós. per noi. Amém? Amen. Quando ele diz para você vá, Quando lui dice a te va, ele está dizendo vamos. lui sta dicendo andiamo, Que eu vou à sua frente, che io vado avanti a te. eu vou à sua retaguarda. Io vado dietro a te. Você lembra como está escrito? Ricordi quello che sta scritto? 1000 podem cair de um lado, 1000 può cadere da un lato, 10.000 do outro 10.000 lado, dell'altro lato, mas você não será però tu atingido, non sarai porque eu, colpito, seu Deus, perché io il tuo Dio estou contigo. sto con te. Por onde quer que você Per for, onde tu cammini, pode andar num vale de sombra e de morte, puoi andare nel valle di ombra e di morte, mas eu estou contigo. però io sono con te. Eu vou contigo. Io vado con te. E eu não te deixarei. Io non ti lascerò. Nós não podemos pensar Noi non possiamo que pensare Deus nos colocou numa missão, che Dio vi ha posto in una que Ele missione nos deixou sozinho no meio che do vi ha caminho. lasciato da solo in mezzo. Mesmo que Anche se a tempestade chegue la tempesta arrivi e ele esteja dormindo no e barco. lui stia dormendo in barca. A outra palavra é, L'altra parola è, deixa eu ver quanto tempo eu falei, porque senão eu vou falar muito, o pastor não me chama mais. aspetta che lui va a vedere quanto tempo ha parlato perché sennò il pastore non lo chiama più. Poupa, tem essa palavra? Polpa? Tem essa palavra na sua versão? Poupa? In qual versículo? Poupa? Tem? Sì, O que é polpa. polpa? Che cosa è polpa? Della barca. A parte atrás do barco. Ok. Vamos imaginar Immaginiamo que esse púlpito che questo pulpito é o barco. è la barca. Ali está a polpa. Qui sta la polpa. E aqui a E lì proa, la proa, que é a frente. che è davanti. Eu só sei que é proa Io so che è proa por causa do Titanic. per colpa del Titanic. Lembra do Titanic ou não? Ricordate del film Titanic? Proa Proa e polpa. e polpa. Eu sou o discípulo de Jesus. Io sono il discepolo di Gesù. Aqui está o nosso barco. Ecco la nostra barca. Jesus disse: Gesù ha detto. posso descer, pastor? Já desci. Sì, Já desci, né? sì, posso scendere, ho sceso già. Passemos para o outro lado. Passiamo dall'altra parte. Vamos subir no barco. Saliamo sulla barca. Eles sobem no barco. Loro salgono nella barca. Quando eles sobem no barco, Quando loro salgono nella barca, eles vão para a proa, loro vanno alla proa, pegam os remos prendono i remi e começam a remar. e iniziano a E remare. começam a andar com o barco. Iniziano a camminare con la barca. Alguém mandou eles fazerem isso? Qualcuno ha detto da fare questo? Qualcuno ha detto a loro da fare questo? Alguém mandou? Qualcuno ha detto da fare? O texto não diz. Il testo non dice. Mas Jesus já disse: Però Gesù ha detto, chegaremos do outro lado. dobbiamo arrivare dall'altra parte. Quem vai guiar o barco? Chi guiderà il barco? La barca. Quem vai colocar o vento para empurrar o barco? Chi metterà il vento per spingere la barca? Lá no Brasil, In Brasile nós temos uma cultura. noi abbiamo una cultura. Quem chama, paga. Quem chiama paga. Se eu te chamar para comer fora, Se ti chiamo per mangiare fuori, eu pago. io pago. Essa cultura é assim aqui também ou não? Questa cultura è così pure qui in Italia? Não? Então olha para essa pessoa do seu No, lado. allora guarda la persona a fianco a te Fala assim para essa pessoa do seu e lado. dice così per la persona a fianco Deixa a te. Deus te usar Lascia Dio usarti para me levar para jantar per portarmi alla cena depois do culto. dopo il culto.
Vamos voltar ao Espírito. Torniamo allo spirito. Ninguém pediu para eles remarem. Nessuno ha chiesto da loro remare. Ninguém pediu para eles ficarem na frente do barco. Nessuno ha chiesto per loro di stare davanti alla barca. Mas sabe quando na nossa vida Però sa quando nella nostra vita nós chamamos Jesus noi chiamiamo Gesù para per comandar o nosso barco, comandare la nostra barca, porque ele já disse que nós chegaremos ao outro lado. perché lui ha già detto che arriveremo dall'altra parte. Aí quando nós entramos no barco, Allora, quando entriamo nella a barca, primeira coisa que nós la fazemos prima cosa che facciamo é pegar os remos nas mãos è prendere il remo nelle e mani tentar remar o barco e provare di remare la barca na nossa força, nella nostra forza, com a nossa direção, con la nostra direzione, do nosso jeito, della nostra com maniera, as nossas vontades. con la nostra volontà. E quando nós fazemos E isso, quando facciamo questo, Jesus vai para o fundo do barco Gesù va alla fine della barca e dorme. e dormi. Porque se você comanda a sua vida, Perché se tu comandi la tua vita, ele pode estar na sua vida, lui può stare nella tua vita, mas ele não tem a direção da ma sua lui vida. non ce l'ha la direzione della tua vita. Qualcosa? Ele está no barco, Lui sta in barca, mas o comando do barco ma il comando della barca está nas suas mãos. sta nelle tue mani. E aí nós dizemos: E allora diciamo, Deus, Dio, minha vida é sua. la mia vita è tua, Tudo que eu sou é teu. tutto che sono è tuo, Tudo que tenho é teu. tutto che tengo è tuo, Mas o barco, però la barca quem comanda che comanda é você. sei tu. Captou? Ha capitato? Hai preso la É só visione? aprendi. Captou? Capito? Nós convidamos Jesus para o nosso barco, Noi invitiamo Gesù alla nostra barca, que ele já disse che lui ha detto già, que passaremos para o outro lado. che passiamo dall'altra parte. Mas quando nós entramos no barco, Però quando entriamo nella a barca, primeira coisa que nós fazemos, la prima cosa che facciamo pegamos os remos nas mãos prende i remi nelle mani e queremos dar a direção. e vogliamo dare la direzione. Quem chamou para ir para o outro lado? Chi ha chiamato per andare dall'altra parte? Jesus. Gesù. Não era ele que tinha que comandar a viagem? Allora non era lui che doveva comandare il viaggio? Qual o problema? Qual è il problema? Pedro está no barco Pietro sta in barca e ele pensa, e isso lui, é lui coisa pensa, da minha cabeça. E questa è cosa della mia testa. Pedro, que não é marinheiro, é... Marinario. Pedro che è un pescatore, Jesus Gesù é carpinteiro. è un carpintiero. Aí Jesus entra no barco e Pedro pensa. Allora Gesù entra in barca e Pietro pensa. Ele não entende de Lui non barco. capisce della barca. Ele não entende de navegação. Lui non capisce della Ele entende de navigazione. madeira. Capisce del legno. Aqui nesse ambiente, In questo ambiente deixa que eu domino. lascia che lo so io. Deixa que eu comando. Lascia che comando io. Deixa que eu faço. Lascia che faccio io. Será que nós não somos assim? Sarà che siamo così? Áreas da nossa vida Ci sono aree della nostra vita que o pecado nos tenta. che il peccato ti tenta. Nós queremos dominar ela. Vogliamo dominare Na força do nosso braço. nella forza del nostro braccio. Jesus está conosco. Gesù è con noi, Só que ele está longe de nós. solo che sta lontano da noi, Porque nós decidimos perché decidiamo comandar o barco. comandare la barca, Guiar o barco. guidare la barca. O barco é a nossa vida. La barca è la nostra vita. E os remos nas mãos Il remo nelle nostre mani são as decisões que nós tomamos. sono le decisioni che prendiamo. E quando nós tomamos as decisões, E quando prendiamo le decisioni, na primeira tempestade que la chega, prima tempesta che arriva, nós desesperamos. siamo insperati. Ficamos aterrorizados, desesperados. Siamo proprio in terrore, sperati. E aí corremos olhar para Jesus E vogliamo correre per Gesù. e diz: cadê ele nessa tempestade? Dove sta Gesù in questa tempesta?
E aí a gente pensa, ele está dormindo. Allora penso, sta dormendo? Por que ele está dormindo? Perché sta dormendo? Não foi ele que nos enviou para o outro lado? Non è stato lui che ha detto andiamo, è inviato dall'altra parte? Não foi ele que nos chamou para ir ao outro lado? Non è stato lui che ha chiamato per andare dall'altra parte? Mas ele nos chamou para ir para o outro lado. Però lui ha chiamato per andare dall'altra parte. Mas ele que ia comandar a Ma viagem. lui che doveva comandare il viaggio. Mas nós, Però noi, quando entramos no barco, quando abbiamo entrato in barca, pegamos os remos nas mãos. abbiamo preso i remi nelle mani. E aí o texto que nós lemos E allora il testo che abbiamo letto está dizendo para nós dice que veio uma grande tempestade, che è arrivata una grande tempesta, muito barulho, molto rumorosa, muita chuva, molta pioggia. e tudo isso E tutto questo não acordou Jesus. non ha svegliato Gesù. Porque o desespero agora desses homens Perché la disperazione di loro, é que o que Era estava que- fora, quello che era fuori, a água, l'acqua, vinha do céu arrivava del cielo e entrava no barco. e entrava nella barca. E aquilo E quello poderia afundar o barco deles. poteva affondare la barca. Afundar o barco. Porque eu tomei as decisões que eu queria. Perché ho preso la decisione che volevo. Porque eu estou fazendo do jeito que eu quero. Perché io faccio quello come voglio. E quando as coisas da vida, E quando le cose della vita, as tempestades da vida, quando le tempeste della os vita, problemas da vida il problema della vita vêm sobre mim, viene su di me, nós pensamos, noi pensiamo, Jesus me abandonou. Gesù mi ha lasciato, Ele me deixou sozinho. mi ha lasciato da sola. Cadê ele? Dove sta lui? Aonde ele está no meio desse Dove sta problema? lui in mezzo a questi problemi? E sabe o que eu aprendo com esse texto? E sa che cosa imparo con questo testo? Que eles estão na proa do barco, Che loro stanno a proa della barca, desesperados, disperati, porque tem uma grande tempestade perché ci sta una grande tempesta ao redor do barco. intorno alla barca. Mas tudo isso Però tutto questo não acorda Jesus. non sveglia Gesù. Sabe quando a sua vida tem muitos problemas? Sai quando la tua vita è piena di problemi? Eu acho que vocês não têm problemas. Io penso che nessuno di voi avete dei problemi, Porque vocês andam muito chiques perché siete molto eleganti, molto chic, e são muito bonitos. tutti molto belli, Não tem cara de quem tem Non problema. c'è fascia che avete dei problemi. Lá no Brasil nós temos In problemas. Brasile sì abbiamo i problemi. Aqui não tem problema. Qui non esiste. Sim? Sì, è vero? Aqui não tem problema? Qui non esiste problemi? Eu vou vir morar aqui então. Allora vengo a abitare qui. Hã? Vão ficar felizes se você vir morar aqui. Tem pasta? Muita pasta? Ci sta molta pasta per abitare qua? Sì. A verdade é La verità è que nós temos problemas na vida. che noi abbiamo dei problemi nella vita, Sejam grandes sia grandi ou sejam pequenos. sia piccoli. A Bíblia diz La Bibbia dice que a chuva que cai che la pioggia che cade para o justo per giusto também cai para o injusto. cade anche per ingiusto. A diferença é La differenza è como passemos. come passiamo. Como passamos Come passiamo por essa chuva. per questa pioggia, Com esperança de que ela vai melhorar con la speranza che migliorerà ou reclamando da chuva que está caindo. o reclamando la parola? Protestando contro. Eu não sei, aqui faz muito calor Qui fa troppo caldo ou só frio? o solo freddo? Faz calor? Faz. Lá no Brasil In Brasile tem épocas do ano ci stanno dei periodi que chove dia e noite. che pioggia mattina e sera, Chove muito, muito, muito. pioggia molto. E as pessoas Chove reclamam molto. da chuva. E la gente contesta la pioggia. Tá chovendo de manhã, Piove la tá mattina, chovendo à tarde, piove tá pomeriggio, chovendo à noite, piove la sera, amanhã vai chover de novo. domani pioverà. Reclamam. E parla. Tem uma outra época do ano Poi c'è un altro periodo que faz muito calor. che è troppo caldo. E aí sabe o que eles fazem? E allora che dicono? Agradecem a Deus? Ringrazia il Signore? Não. No, Reclama do calor. parla pure di quello. Tá muito quente. Troppo caldo. Deus, manda chuva. Dio, la pioggia. Aqui não. Qui no.
Lá eles fazem muito isso. In Brasile sì, fanno così. A verdade é que La verità è che a chuva la pioggia e o sol e il vem sole para o justo e para o injusto. viene sia per il giusto che per l'ingiusto. Como nós vemos Come vediamo é que muda a nossa vida. è che cambia la nostra vita. Quem tem comandado a nossa vida? Chi ha comandato la nostra vita? Chi sta comandando la Quando nostra os vita? problemas vêm na nossa vida, o que nós fazemos? Quando i problemi arrivano sulla nostra vita, che cosa facciamo? Se afastamos de Jesus Allontaniamo di Gesù ou nos aproximamos dele? o restiamo più vicino? Porque ele é a nossa única opção. Perché Lui è la nostra unica opzione. E aí o que eu aprendo com esse texto? E allora quello che imparo con questo testo Que a tempestade não acorda ele. è che la tempesta non lo sveglia. Os ventos não acordam Jesus. I venti non svegliano a Gesù. Os gritos dos discípulos não acordam I Jesus. strilli dei discepoli non svegliano a Gesù. E é isso que serve para a nossa vida. E questo serve pure per le nostre vite. Ficar bravo, Rimanere arrabbiato, ficar emburrado, rimanere col muso, ficar indignado com Jesus. rimanere proprio indegno, Cruzar os braços e falar, não vou falar com ele, bruciare le braccia e dire non parlerò più con lui, porque eu estou passando um problemão perché sto a passare un grosso guai e ele não está vendo. e lui non vede, E ele não me e atende. lui non mi ascolta. Talvez Forse é porque nós estamos na proa è perché noi siamo sulla proa e esquecemos ele na e polpa. abbiamo lasciato lui na polpa. Mas quem disse que nós chegaríamos do outro lado Però chi ha detto che arriveremo dall'altra parte foi ele. è stato lui. E essa é uma verdade. E questa è una verità. Tudo que está escrito nesse livro Tutto che è scritto in questo libro é uma verdade è una verità sobre você, su di te, sobre a sua família, sobre la tua famiglia, sobre essa igreja, su questa chiesa, sobre essa cidade, su questa città, sobre aquilo que ele disse para você su tutto quello che ha detto a te, che lui ha detto a te, lá no seu quarto, lì nella cameretta tua, quando você buscou ele em secreto. quando lo hai cercato in segreto. Essa é uma verdade. Questa è una verità, A verdade do evangelho. la verità del Vangelo. Como que é o nome da senhora? Come ti chiami? Sara. A senhora está prestando atenção na palavra. Tu stai attenta alla parola. Então eu vou te falar uma coisa. Allora ti dirò una cosa. Sabe o que muda no barco? Sa quello che cambia nella barca? Que os discípulos entenderam Che i discepoli hanno capito que tudo que eles estavam fazendo che tutto quello che facevano não chamava a atenção de non Jesus. chiamava l'attenzione a Gesù. Mas aí, pastor Stefano, eles levantam. Però i pastori, quando alzano, Eles dão alguns passos. camminano, danno qualche passo, Eles dão alguns passos. qualche passo, E eles chegam perto de Jesus. e allora arrivano vicino a Gesù E eles dizem, e dicono, Senhor, Signore, tem uma tempestade. c'è una tempesta E nós precisamos e noi abbiamo bisogno que o Senhor pelo menos acorde. che tu almeno ti svegli. E aí quando alguém fala para ele de perto, E allora quando qualcuno parla a lui vicino, o que acontece? che succede? Hã? Eh? É, ele acorda. Lui sveglia. Captaram? Avete capito? Não, não, não. No. De novo. No. De novo. Altra volta. Os discípulos estão desesperados. I discepoli sono disperati, Tem uma tempestade c'è acontecendo. una tempesta, É raio, raggi, trovão, tuoni, muita coisa. troppe cose. E ele está dormindo. E lui dorme. E aí um discípulo Allora fala, un discepolo dice, dá alguns passos. dà un po' di passi, Chega até ele arriva fino a Gesù e diz, Jesus, e dice, Gesù, o Senhor pode nos ajudar. tu puoi aiutarmi? E aí o que acontece? E quello che succede? Ele acorda. Lui sveglia. Sabe o que chama atenção? Sa quello che mi chiama l'attenzione? Minha idade. La età. A tempestade não acorda ele.
La tempesta non lo sveglia. O barco balançando não acorda ele. La barca che bilancia non lo sveglia. A chuva não acorda La ele. pioggia non lo sveglia. Os raios não acordam Il ele. raggio non lo sveglia. Mas quando eu me aproximo dele, Però quando mi avvicino a lui, ele acorda. lui sveglia. Na verdade, In verità, a tempestade veio la tempesta è arrivata para acabar com uma coisa. per finire con una cosa. Qual? Quale? A distância La lontananza, la distanza que tinha entre mim e ele, che aveva tra me e lui, mesmo ele estando anche se lui stava no meu barco. nella mia barca. Mesmo ele estando no meu barco, Anche se lui stava nella mia barca, tem uma distância comigo aveva la distanza e ele. tra me e lui. Mas a tempestade vem Ma la tempesta è arrivata para que eu me lembre per ricordarmi que tem alguém che há qualcuno que diz: Que acalma a dice, tempestade. ferma la tempesta, accalma la tempesta. Captaram? Avete capitato? Os Capito? problemas da nossa vida, I problemi della nostra vita, as tempestades da nossa le vida, tempeste della nostra os vita, raios da nossa i vida raggi della nostra vita, estão na nossa vida stanno nella nostra para vita mostrar para nós mesmos per farci vedere a noi stessi que Jesus está no nosso barco, che Gesù sta nella nostra barca, mas está longe de nós. però sta lontano di noi. Porque nós decidimos Perché abbiamo deciso guiar o barco guidare la barca do nosso jeito, della nostra maniera, não do jeito que ele falou que era para non ser. della maniera che lui ha detto. Ele disse: passemos. Lui ha detto passiamo E você quis fazer do seu jeito. e tu hai voluto fare della tua maniera. Você quis fazer com o seu remo. Tu hai voluto fare col tuo remo, Mas ele já tinha falado: ma lui già aveva detto, se você tivesse com remo ou sem remo, se tu stai con remo o senza remo, a gente ia chegar do outro lado. arriveremo dall'altra parte. Eu aprendo com isso Io imparo con questo que muitas vezes che tante volte nós queremos ajudar a Deus. noi vogliamo aiutare a Dio. Sabe quando nós oramos assim: Deus, Sa quando preghiamo così, Dio, cura aquela pessoa, guarisci quella persona, me dá aquilo, dammi quello, me leva lá. portami lì. Parece que a gente quer aconselhar Deus. Sembra che vogliamo dare dei consigli a Dio. Parece que a gente quer ajudar Deus a fazer algo que ele já sabe. Sembra che vogliamo aiutare Dio a fare una cosa che Lui già sa fare. Deus sabe da sua vida por inteiro. Dio sa della tua vita per completo. Quando em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Quando in Genesi capitolo 3 verso 9, Deus desce no Éden Dio scende sull'Eden para falar com Adão. per parlare con Adamo, A pergunta de Deus para Adão é qual? la domanda di Dio per Adamo qual è? Adão, Adamo, aonde você está? dove stai? Que eu não te encontro. Che non ti trovo. Deus não desceu lá Dio non è sceso lì para perguntar o que ele tinha feito. per domandare quello che lui aveva fatto. Deus desceu lá Dio è sceso lì para perguntar onde ele estava. per domandare dove stava. Porque para Deus Perché per Dio vale mais aonde você está vale più dove stai do que o que você fez. do che quello che hai fatto. Para Deus mais vale quem você é Per Dio vale più quello che sei do que o que você faz. o quello che fai, di che quello che fai. Deus te ama tanto Dio ti ama tanto que deu o filho dele che ha donato il suo figlio por você. per te. Não pelo que você faz, Non per quello che fai, mas isso é o amor dele. ma questo è il suo amore. Mas quando nós chamamos ele para o barco, Però quando chiamiamo Gesù sulla barca, ou se ele nos chama para o barco dele, o se lui chiama per la sua barca, se Gesù vi chiama, e nós fazemos do nosso jeito, e noi facciamo della nostra maniera, ele nos respeita lui non rispetta e deixa a gente tomar as decisões. e lascia che facciamo le nostre decisioni. A gente faz do nosso jeito Facciamo della nostra maniera. e ele não se mete. E lui
Não se non fa intromete. nulla. Ele não se intromete. Lui non fa nulla. Então, se você quiser convidar ele para o seu barco, Allora, se tu vuoi invitare lui per la tua barca, para nella você tua tomar barca, as suas próprias decisões, per tu prendere le tue proprie decisioni, ele só pode dormir no barco. lui só può dormire in barca. Porque quando ele te chama para uma jornada, Perché quando lui ti chiama per una giornata, ele que vai comandar a jornada. lui che vuoi comandare la giornata. Ele que vai guiar a jornada. Lui che guiderà la giornata. Ele que vai direcionar a jornada. Lui che direzionerà la giornata. E para ele, E per lui, estar do outro lado stare dall'altra parte já é uma verdade. già è una verità. Para você, Per te é um campo desconhecido. è un luogo che non conosci, disconosciuto. Mas para ele, Però per lui já é uma verdade. già è una verità. Não importa o que vai acontecer no meio do caminho. Non importa quello che succederà in mezzo al cammino. Estar do outro lado Stare dall'altra parte já é uma verdade. già è una verità. Vamos lembrar de um texto? Ricorderemo di un testo. Ainda que Ancora che, aiuto. eu ande por um vale de sombra e de morte, Ancora che cammini per il valle dell'ombra della morte, a sua vara e o seu cajado la sua vara e il suo cajado, ancora che cammini sulla valle dell'ombra da morte, la sua vara, bastoni, grazie, me sustentarão mi sostenteranno em qualquer um desses ambientes. in qualcuno di questi ambienti. Não importa Non importa por onde você ande, per dove cammini, Deus está contigo. Dio è con te. E essa é uma verdade. E questa è una verità. Talvez Forse você não entende o que eu falo, tu non capisci quello che dico, mas eu sei però sono sicuro, e lo você so, sabe che tu sai que nós cremos no mesmo Deus, che noi crediamo nello stesso Dio, confiamos no mesmo Deus. fidiamo dello stesso Dio, E quando ele voltar para nos buscar, e quando lui ritornerà per buscarmi, seja na Itália, sia in Italia, seja no Brasil, sia in Brasile, nós seremos uma igreja noi saremo una chiesa no céu in cielo com ele. con lui. Não importa a língua, Non importa la lingua, importa o ambiente que estamos. importa l'ambiente che stiamo. E ele está aqui esta noite E conosco. lui sta qui con noi questa sera. Para mim é um prazer estar com vocês Per me è un aqui, piacere stare con voi qui, porque eu sei que nós nos encontraremos no céu. perché lo so che vi ritroveremo in cielo. E talvez hoje o que nos separa E forse oggi quello che noi separa seja uma fronteira, sia una seja frontiera, uma língua, sia una lingua, mas o que nos une però quello che nos lega é muito maior è molto più grande do que qualquer coisa que nos separe. do che qualsiasi altra cosa che nos separi, Porque a nossa língua perché la nostra lingua é uma língua universal. è una lingua universale, A língua de Jesus. la lingua di Gesù, A fala de Jesus. la fala di Gesù, la lingua di Gesù. Ele está no meu barco. Lui sta nella mia barca. Eu não pensei que viria aqui essa noite. Non ho immaginato che veniva questa sera, Mas para mim é uma honra estar però aqui per com me è un vocês. onore stare qui con voi, Conhecer cada um de vocês. conoscervi ognuno di voi. Nós estamos longe, Noi stiamo lontani, mas o Cristo que nos une, però il Cristo che non lega, che È nos muito une, maior. è molto più grande que é a distância que nos separa. che la distanza che noi separa. O mesmo Cristo que está lá no Brasil Lo stesso salvando, Cristo che sta in Brasile curando, salvando, transformando, guarendo, trasformando, Ele está aqui também, sta qui pure, fazendo na vida de cada um de facendo la vita vocês di ognuno di voi. o que nós precisamos fazer. Quello che abbiamo bisogno di fare É colocar Cristo na proa è do barco mettere Cristo in proa della barca e deixar Ele guiar o e barco. lasciare che Lui guidi, Deixar Ele nos usar, lasciare che Lui nos usi. que nos use. Nos usi, va bene? No. Che Lui faccia quello che vuoi fare con noi. Semplificando la parola. A Rosângela Io é uma bênção. sono una benedizione. Por ela que vocês me entendem. Per me vi capite. Então tenham paciência. Allora pazienza. Amém? Amen. Essa é a verdade do Evangelho. Questa è la verità del Vangelo. Cristo é o nosso guia. Cristo è il nostro guida. Cristo é o nosso norte. Cristo è il nostro nord. No Brasil, que hora In é? Brasile, che ora sono? Já vou terminar.
Sto per finire. Quem quer que eu termine, diga amém. Quem vuoi che lui finisca, diga amém. Eu achei que não ia dar certo. Io ho pensato che non funzionerebbe, vero? Eu tentei colocar essa roupa para ficar bonito igual vocês, Ho provato di mettere questo vestito per stare bello come voi, mas não deu certo, né? però non ha funzionato. No Brasil nós temos In Brasile abbiamo uma religião una religione africana. africana, Eu não sei se tem aqui, non lo so se sta in Italia, chamada che si chiama Umbanda. Umbanda. È come una santeria. Não? No Brasil é muito forte. In Brasile è molto forte. Eles invocam demônios. Loro invocano i demoni. Vocês já viram na televisão aquele Avevi visto già carnaval? qualche volta in TV? Che cosa? Carnaval. Ah, il carnevale. Conhecem o carnaval? Carnevale Brasil? brasiliano, conoscete? Sì. Aconteceu agora em março, começo de março. È successo adesso in marzo. O Brasil para Il Brasile si ferma para festejar per festeggiare o diabo. il diavolo. Nessas festas, In queste feste eles invocam demônios. loro invocano i demoni. Eles colocam Jesus Loro mettono Gesù como uma figura come una figura horrorosa, brutta, em corpo de mulher. in corpo di donna, Não é mulher, é travesti. in travestiti. Eles colocam Jesus como um travesti. Loro mettono Gesù come un travestito. Essa religião é muito forte. E questa religione è troppo forte. E eles chamam lá de guias. E loro chiamano loro di guide. Então eles têm muitas experiências com o diabo. Allora loro hanno tanta esperienza con il diavolo. Nós tínhamos uma igreja, Io avevo una chiesa, na frente da igreja davanti a chiesa tinha um terreiro aveva un terreiro, che è questa dessa umbanda, religião. Na frente. davanti. Então, quando nós fazíamos culto, Quando facciamo i culti, eles ficavam tocando tambor loro toccavano il tamburo para manifestar o per diabo. manifestare il diavolo. E a nossa oração E la nostra preghiera era tão pesada era così forte espiritualmente que spiritualmente os nossos ombros doíam che le nostre spalle faceva male muito. molto. Então, quando no Brasil nós falamos Allora, quando in Brasile parliamo Jesus é o nosso guia, Gesù è il nostro guida, eles acham que é um outro Deus allora loro credono Da che è un religi- altro Dio della religione loro. da religião deles. Aí tem um pastor no Brasil, Allora, c'è un pastore in Brasile, amigo nosso, conhecido nosso, amigo nostro, conosciuto e ele era nostro, dessa religião, che lui prima era di questa religione, era um bruxo, era un stregone, da alta classe dessa sociedade. proprio dell'alta. E eles vão no cemitério, E allora vanno in cimitero, tiram os corpos prendono i corpi para fazer trabalhos per fare i lavori nos corpos, nei corpi, para você ver como é do diabo. per vedere com'è una cosa del diavolo, maligna. E ele sempre fez isso, E lui ha sempre fatto questo, quando era bruxo. quando era un stregone. E teve uma vez, E una volta, vocês acreditam nisso ou não? voi accreditate questo o no? Nunca ouviram, né? Non ho mai sentito parlare di queste cose. Nunca ouviram? Non ho mai sentito? No. Não? Não conhece? Essa religione. Ah, vocês não conhecem. Mas é uma realidade lá. Però è una realtà lì. Depois pega o celular e pesquisa lá. Dopo prendi il cellulare e cercate, Para vocês não acharem que eu estou mentindo aqui. per non credere che sto parlando delle bugie. E ele tirou um corpo no cemitério Lui ha levato un corpo del cimitero para fazer um trabalho per nesse corpo. fare un lavoro sul corpo, Eles pegam o nome de outras pessoas prende i nomi di altre e persone colocam nesse corpo e metti dentro il corpo, para que o diabo vá nessas pessoas. perché per il diavolo andare in quell'altra persona. E uma vez, quando ele tirou esse corpo, E una volta che lui ha portato il corpo, ele disse que lui ha detto o che próprio diabo il proprio diavolo se materializou si è materializzato do lado dele da parte sua e disse para ele assim: e ha detto così: não toca nesse corpo, non toccare in questo corpo, porque esse corpo perché questo corpo é de alguém è di qualcuno que é muito mais forte che è molto più forte do que nós. do che noi.
Então, esse rapaz chamado Ricardo Allora questo signore chiamato Riccardo colocou o caixão de volta, ha rimesso la cassa lì, fechou ha chiuso e saiu para procurar e è uscito per cercare quem era esse guia chi era questo guida que era mais che forte era più forte do que ele já conhecia. di quello che lui conosceva. E quando ele saiu para conhecer o guia, E quando lui è uscito per conoscere questa guida, ele conheceu o guia Jesus. lui ha conosciuto il guida Gesù. E ele viu E lui ha visto que esse homem, che questo uomo, chamado Jesus, chiamato Gesù, ninguém podia mexer com ele. nessuno poteva toccare a lui. Então ele largou essa religião Allora lui ha lasciato questa religione e hoje é um pastor. e oggi è un pastore. Lá é muito forte isso, Lì in Brasile è molto forte, muito forte. molto forte. Quando nós falamos Jesus é o nosso guia, Quando parliamo Gesù è nostra guida, eles imaginam que é um Deus da religião loro deles. immaginano un Dio dell'altra religione loro. Mas quando eles conhecem a Jesus, Però quando conosce Gesù, eles conoscono Gesù, percebem loro percepiscono que eles estão vivendo, che stanno vivendo não é uma religião, non è una religione, é um estilo de vida. è un stile di vita E é o que nós temos hoje, e è quello che abbiamo oggi. um estilo de vida. Un stile di vita. Eu não sei qual principado, Io non lo so qual principato, nem qual potestade, né quale potestà talvez tente tocar na tua vida, che forse provi a toccare nella tua vita, na tua família, nella tua famiglia, na tua saúde. nella tua salute. Mas eu tenho uma certeza, Però ce l'ho una certeza. o nosso Deus, Il nostro Dio, que é o nosso guia, che è il nostro que é o guida, nosso norte, che è il nostro norde, ele é o maior de todos. lui è il più grande di tutti E ninguém pode parar e ele. nessuno lo può fermare. Eu não sei o que você tem passado na sua Io non vida, lo so quello che hai passato nella tua vita, nem na sua casa. né nella tua casa. Mas se alguém lá no Brasil, Ma se qualcuno in Brasile, que era de magia negra, che era un stregone della magia nera, não conseguiu tocar em alguém non que ha morreu riuscito depois, a toccare in qualcuno che è morto dopo, o corpo já estava il morto. corpo era morto. Mas Jesus disse: não vai tocar, porque Però Gesù ha mesmo detto non morto toccherà perché anche se è morto é meu. è mio, Não toque, non tocca porque é meu. perché è mio. Mesmo seu corpo, Anche se il corpo depois de morto, dopo di morto tem anjos cuidando lá. sono angeli che lo guardano. Imagina vivo. Allora immagina vivo. Quantos anjos não tem cuidando de você? Quanti angeli non hanno che prendono cura di te? Não tema as ondas. Non temere le onde, Não tema a tempestade. non teme le Não, tempesta, não tema aquilo que se levante non contra temere você. quello che si alza contro di te, Porque o Deus que te guia perché il Dio che ti guida é maior do que qualquer coisa. è più grande che ogni cosa. No mundo inteiro. Nel mondo intero, Seja na Itália, sia in Italia, seja no Brasil, sia in Brasile, seja na África. sia in Africa, O nosso Deus il nostro Dio é poderoso. è potente, Ele é grande. è grande, Muito grande. molto grande. Ele pega todos os oceanos prende tutte le na oceani palma da sua mão. nella palma delle sue O mani. que ele não pode fazer por você? Che cosa non potrà fare per O te? que é impossível para você Che cosa sarà impossibile é per te? possível para ele. Sarà possibile per lui. Amém? Amen? Jesus está aqui nessa noite. Gesù è qui in questa sera. Jesus está aqui nessa Gesù noite. è qui in questa sera. E ele me trouxe aqui lá do Brasil E lui mi ha portato qui dal Brasile para te lembrar de uma per coisa. ricordarti una cosa. A distância La distanza entre você e ele tra te e lui nessa noite in questa sera precisa acabar. ha bisogno di finire. É tempo È tempo de se aproximar dele di stare più vicino a lui e propagar a verdade dele e propagare la sua verità em todos os cantos dessa cidade. in ogni luogo di questa città. Você tem uma palavra do céu Tu hai una parola del cielo para alguém que está aí fora per qualcuno che è fuori, pensando em acabar com a vida, immaginando di togliersi la vita, pensando em acabar com o casamento, immaginando a finire con matrimonio, talvez vivendo uma vida até sem propósito. forse vivendo una vita senza proposito. Mas Deus te trouxe aqui nessa Ma Dio ti noite ha portato qui questa sera para acabar com a distância. per finire con questa distanza. Talvez os problemas da vida, Forse i problemi della vita eles vieram sono arrivati para lembrar você per ricordarti que Jesus está no barco, che Gesù è in barca, mas você está longe dele. ma tu stai lontano di lui.
só vir à igreja, só venire in chiesa, sentar num banco, sedere sulla sedia, ouvir uma mensagem, sentire un messaggio, não me faz um cristão. non mi fa un cristiano. Mas praticar Però praticare aquilo que eu ouço quello che sento é o estilo de vida è un stile di vita que Jesus tem para mim. che Gesù ha per me. Eu não sei como vai ser a sua segunda-feira Io amanhã. non lo so come sarà la tua lunedì, Eu não sei onde você vai amanhã. non lo so dove andrai domani, Mas as pessoas que estão perto de você, però le persone che stanno vicino a te, que não conhecem a che Jesus non ainda, conoscono a Gesù ancora, precisam conhecer hanno bisogno di conoscere através da sua vida. verso la tua vita. Vocês ouviram que eu acabei de falar sobre o carnaval? Avete sentito quello che ho appena parlato sul carnevale? Lá no Brasil, In Brasile nós somos noi siamo 60 milhões de cristãos 60 milioni di cristiani e não conseguimos acabar com o carnaval e ainda. ancora non siamo riusciti a finire col carnevale. Mas nós não vamos desanimar. Ma noi non desanimeremo? Forse la parola? Nós não vamos parar. Non fermiamo, Não vamos parar. non fermiamo, Até que acabe aquilo. fino a che finisca quello. Até que todos aqueles homens e mulheres Fino a che tutti quegli uomini e donne tenham um estilo de vida abbiano un stile di vita de Jesus Cristo. di Gesù Cristo. Mas nós que já estamos aqui no barco, Però noi che siamo già in barca não podemos deixar non possiamo lasciare a distância entre nós e Cristo la distanza tra noi e Gesù muito longe. molto lontane. Precisamos todos os dias, Abbiamo bisogno ogni giorno, como Levítico disse, come Levitico dice, colocar lenha no altar, mettere il legno nell'altare, ler a Bíblia, leggere la Bibbia, orar, pregare, ligar para alguém, chiamare qualcuno, ir nos hospitais andare in ospedale, e profetizar profetizzare cura, guarigioni, profetizar vida. profetizzare vita. E vamos ver e viver um avivamento E vedremo e viveremo un avvivamento de pessoas curadas, di persone guarite, pessoas restauradas. persone restaurate. Nós teremos testemunhos nessa igreja Noi avremo testimoni in questa chiesa de casamentos di restaurados, matrimoni restaurati, de um tempo de Deus sobre di esse un tempo lugar, di Dio su questo luogo, que faltarão os bancos aqui. che mancheranno delle sedie, Um avivamento de pessoas entregando a vida para un Jesus. avvivamento di persone che consegnano la vita a Gesù. Você lembra quando você entregou a sua vida para E Jesus? ricordi quando tu hai consegnato la tua vita a Gesù? Foi a melhor coisa que você fez na È sua stata vida? la miglior cosa che hai fatto nella vita tua? Será que não tem alguém perto de você que precisa disso? Sarà che non c'è qualcuno vicino a te che ha bisogno pure di questo? Chora aí. Vou terminar, agora de verdade. Sto finendo, è vero, adesso è vero. Lá no Brasil, quando vem alguém para tocar, In Brasile, quando arriva qualcuno per é suonare, porque tá na hora de acabar. è perché è ora di finire. Ele já combinou com o pastor. Lui ha combinato col pastore. Tô brincando. Sto scherzando. Mais uma vez. Un'altra volta, Se você não lembrar de nada do que eu falei, se tu non ricordai di niente che ho detto, lembre-se ricordati que você não pode ficar longe de Jesus. che tu non puoi stare lontano da Gesù. Longe de Jesus, Lontano di Gesù não temos vida. non abbiamo vita. O nosso espírito fica fraco. Il nostro spirito rimane fiacco. Nós perdemos a esperança. Noi perdiamo la speranza. Hoje de manhã, lá em Latina, Oggi mattina in Latina falamos sobre Cristo em nós. abbiamo parlato di Cristo in noi, É a esperança da è la glória. speranza della gloria. Então quero te lembrar desse texto. Allora ti voglio ricordare di questo testo. Cristo em você Cristo in te é a esperança da è la glória. speranza della gloria. Então não permita Allora non que permettete Cristo che Cristo fique distante de você, rimanga lontano da te, lontano da te. mesmo que ele esteja no barco. Anche se lui sta in barca, Eu sinto Jesus aqui nessa noite. io sento Gesù qui in questa sera. Ele está aqui nesse lugar. Lui è qui in questo luogo. Obrigado, Jesus. Grazie Gesù. Nós te amamos, Jesus. Noi ti amiamo. Nós queremos mais da sua Noi presença. vogliamo di più della tua presenza. Não permita que nenhuma distância Non permetti che nessuna distanza nos deixe longe do Senhor. mi lasci lontano da te. Que esta noite, Jesus, Che questa notte, Gesù, como o Senhor fez na vida da Rosângela, come hai fatto nella vita della Rosangela, o Senhor faça na vida de outras il pessoas. Signore possa fare nella vita di altre persone.
seja a cura dos ossos, sia cura dell'osso, seja no sangue, sia nel sangue, seja na cabeça, sia nella testa, seja no espírito, sia nello spirito, seja na alma, sia nell'anima, que nada nos afaste che niente possa allontanarti, da sua presença. allontanarmi dalla tua presenza. Porque quando estamos longe do Senhor, Perché quando stiamo lontano da te, nós morremos. noi moriamo. Como Deus no Éden, Come Dio nell'Eden perguntando para Adão, ha domandato a Adamo, aonde você está? dove stai? Hoje ele está perguntando para nós, Oggi lui domanda a noi, aonde você está? dove stai? Porque eu estou no barco, Perché io sto in barca, mas eu não te acho. ma non ti vedo. Parece que você se afastou de mim. Sembra che ti sei allontanato da me. Parece que você me esqueceu no meio do caminho. Sembra che sei dimenticato di me in mezzo al cammino. Mas essa noite eu vim aqui Ma questa sera sono venuto qui para per te lembrar ricordarti que eu estou no barco che io sto in barca e que eu estou com saudade de você. e che mi manchi. Saudades de você. Che mi manchi. Saudade quando você orava com Mi intensidade. manca quando tu pregavi con intensità. Saudade quando você lia a Bíblia com intensidade. Mi manca quando tu leggevi la Bibbia con intensità. Saudade quando você pregava para outras pessoas. Mi manca quando predicavi a un'altra persona. Esse é o tempo de Deus para você. Questo è il tempo di Dio per te. Esse é o tempo de Deus para essa igreja. Questo è il tempo di Dio per questa chiesa. Exaltamos o seu santo nome aqui, Jesus. E esaltiamo il tuo santo nome qui, Gesù. Nessa noite eu oro pela vida do pastor Stefano. Questa notte io prego per la vita del pastore Stefano. Eu oro pela sua casa e Io pela sua prego per la família. sua casa, per la sua famiglia. Eu peço, Jesus, nessa Io noite, chiedo Gesù questa sera que o Senhor che il fortaleça, Signore fortifichi, que o Senhor continue dando estratégias che il Signore continui a dare strategia para que mais vidas sejam alcançadas, perché più vita sia alcanzata, para que a glória do Senhor perché la gloria di Dio se manifeste sia manifesta nessa igreja, nesta chiesa, nessa cidade, nesta città, lá em Latina, in em Latina, toda essa in região, tutta questa e regione. que lá do Brasil E che là del nós Brasile podemos ouvir possiamo sentire que o Senhor está fazendo algo che il poderoso Signore sta facendo una cosa grande, potente, neste lugar, in questo luogo. com cada um desses irmãos que Con estão ognuno aqui. di questi fratelli che sono qui. Nós honramos o seu nome aqui nessa noite. Noi onoriamo il tuo nome questa sera. Nós agradecemos por essa Noi ringraziamo oportunidade. per questa opportunità. Nós agradecemos por esse tempo. Noi ringraziamo per questo tempo. E nós te pedimos, E Jesus, noi ti chiediamo, Gesù, que o seu Espírito che Santo il tuo Spirito Santo habite no meio de nós. abiti qui in mezzo a noi Não faça uma visita, e non faccia solo una visita, mas habite. ma abiti. Fique conosco. Rimani con noi. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Nós sentimos a sua presença aqui, Noi Jesus. sentiamo la tua presenza qui. Faça o seu querer aqui, Jesus. Fai quello che vuoi qui, Gesù. Cumpra o seu querer aqui, Jesus. Fa la tua volontà qui. Volontà qui. Talvez você está aqui nessa noite. Forse stai qui questa sera. Talvez você é membro dessa igreja. Forse sei un membro della Chiesa. Talvez você é crente já, cristão. Forse sei cristiano già. Mas essa noite Deus está te Ma chamando questa sera Dio ti chiama para um compromisso per un comprometimento de partilhar o di evangelho compartire l'Evangelo em tempo e fora de tempo. in tempo e fuori di tempo. E eu quero orar com você Io voglio pregare per te, para que aquilo que Deus perché quello che Dio tem feito nas nossas igrejas no Brasil sta facendo nelle nostre chiese in Brasile faça nesse lugar, faccia pure in questo luogo, através da sua vida, verso la tua vita, através da sua casa, verso tua casa, em nome de Jesus. nel nome di Gesù. Se você está aqui, Se tu eu só- stai qui, eu só queria pedir para Eu que voglio você chiedere ficasse de pé onde você che tu está. Se rimanga in piedi se dove você stai. quer um compromisso com Deus de partilhar esse Se tu evangelho, vuoi questo comprometimento di partilhare, di compartire se l'Evangelo, você quer mais de Deus na sua se tu vuoi vida, più di Dio nella tua vita, eu queria, se você está aqui, io volevo, se essa mensagem é uma verdade para você, se questo messaggio è una verità per te, eu queria que você ficasse de pé io comigo. volevo che tu alzassi in piedi con me, rimanessi in piedi con me. Glória a Deus. Gloria a Dio. Glória a Deus.
Glória a Deus. A Bíblia diz que os campos estão brancos. La Bibbia dice che i campi sono bianchi. E a minha oração nessa noite E la mia preghiera questa sera é para que Deus è perché Dio te capacite, ti capaciti, para que Deus deposite mais da presença dele na sua vida, perché Dio ti ponga più della sua presenza nella tua vita, para que o Espírito por detrás da letra perché lo Spirito dietro alla lettera salte nos seus olhos. salti sui tuoi occhi. Deus, nós oramos aqui nessa noite Dio, preghiamo qui questa sera por cada dessas pessoas per ogni persona que estão de pé aqui nessa che sono noite, in piedi questa sera, porque estão se comprometendo nessa perché noite stanno compromettendosi con te a receber mais do a Senhor, ricevere ancora di più di te, a receber mais da sua presença, a ricevere ancora di più della tua a presenza, receber mais poder do Senhor. a ricevere più potenza di te. Em nome de Jesus, Nel nome Pai, di Gesù, que Padre, haja fogo do céu che abbia fuoco del cielo sobre as nossas mãos, sulle nostre mani, que o Senhor che il nos Signore dê experiências espirituais nos dê tante esperienze que spirituali o Senhor nunca me deu, che il Signore non ha mai dato para a que me, esta cidade perché questa città não seja mais a mesma, non sia più la stessa, porque o reino dos céus perché il regno del cielo chegou sobre esse è lugar. arrivato su questo luogo. Em nome de Nel nome di Jesus, Gesù nós oramos, noi e preghiamo, nós te pedimos noi ti chiediamo e declaramos: e dichiariamo: chegou o novo tempo, arrivato il nuovo chegou tempo, uma nova estação, arrivato una nuova chegou um stagione, novo ciclo arrivato un nuovo ciclo sobre a minha vida, sulla mia vita, sobre a minha casa, sulla mia casa, sobre esta igreja, su questa chiesa, sobre o meu sul ministério, mio ministero, sobre a minha vida sulla espiritual. mia vita spirituale, Em nome di nel Jesus. nome di Gesù. Você que crê, diga amém. Tu che credi dici amen. Amém. Amen. Que Deus abençoe cada Che de Dio vi vocês. benedica ognuno di voi. Podem se assentar, vocês ficaram de Può pé. sedere quello che stanno in piedi. Que Deus abençoe cada de Che vocês. Dio benedica ognuno di voi. Que Deus abençoe a família. Che Dio benedica la vostra Que famiglia, Deus abençoe o trabalho. il lavoro. Que Deus abençoe tudo que vocês Che fizeram. Dio benedica ogni cosa che facete. Pastor Stefano, que Deus te abençoe em nome de Pastore Jesus. Stefano, che Dio ti benedica Que nel Deus nome dê di Gesù. crescimento para esse lugar. Che Dio possa darti una crescita in questo luogo, Como o Senhor nunca sonhou. come non ha mai sognato. Mas é o Espírito de Deus Ma è lo Spirito di Dio que vai à sua frente. che andrà davanti a te. E Ele já disse: E Lui già detto, passemos, passiamo, eu estou contigo. io sto con te, Por onde quer que você per for. dove andrai. Eu vou levantar nesta igreja Io alzerò in questa chiesa homens e mulheres uomini e donne para apoiarem, per appoggiarti, para estarem junto com per você, stare insieme a te, por onde quer que você per for. dove andai. Homens e mulheres que acreditam no Uomini e seu donne che ministério, credono nel tuo que ministero, acreditam naquilo que Deus che colocou nas credono suas in quello mãos. che Dio ha messo nelle tue E mani. existe tempo novo do céu sobre esse lugar. E esiste un nuovo tempo del cielo in questo luogo. Em nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Amém? Amen. Que Deus abençoe cada Che de Dio vi vocês. benedica, Que Ele seja glorificado e exaltado. che Lui sia glorificato e innalzato. Obrigado por nos receberem aqui. Grazie per ricevermi qui. Eu falei pouco, então eu Ho posso parlato voltar. poco, quindi posso ritornare. Amen. Ele que é o chefe. Lui che è il capo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Che Pastor, Dio vi obrigado. benedica nel nome di Gesù.